Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão todos bem? Ui, espero que sim. Que alegria estarmos aqui mais uma noite. E eu, particularmente, tem 3 semanas que eu não estou pregando aqui. E eu sinto saudade, sabe? Realmente sinto saudade de vocês. É muito bom chegar e ver todo mundo aqui, todo mundo unido, mesmo no frio, comparecendo, adorando a Deus. Isso é muito bom, é motivo de glória a Deus, não é, Ana? Glória a Deus por isso. E no último sábado, quem esteve aqui conosco, sem ser esse sábado da Copa, o anterior, foi o Gremi. E ele começou a falar conosco um pouco sobre o propósito da criação do homem. Ele falou qual que é o propósito que Deus fez, qual que é o propósito divino da criação biológica do homem e da mulher. E ele trouxe para nós uma palavra de Deus e nós chegamos à conclusão de que ninguém existe à toa. Ninguém foi criado à toa por Deus, ninguém é fruto do acaso, mas que Deus tem um propósito para cada um de nós. E por isso que Ele nos criou do jeito que nós somos. Por isso que Ele nos criou homem, mulher, gordinho, magrinho, negro, branco, porque Ele tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Deus tem um propósito para os homens. Para as mulheres, Ele tem outro propósito. Para as crianças, Ele tem um propósito. Para os jovens, para os adolescentes, para os idosos, Deus tem um propósito para todos aqueles que confiam nele. Amém? Você pode falar comigo? Deus tem um propósito para a minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. E assim é. Quando entendemos quem somos, nós conseguimos entender o que Deus quer de nós. Quando nós entendemos quem nós somos nele e não quem o mundo quer que nós sejamos, aí sim nós conseguimos entender qual que é o propósito que Ele tem para nós. Porque o nosso sentido de vida só existe quando nós estamos aos pés de Jesus. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre isso, sobre o porquê que nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui nessa noite? E nós já sabemos que Deus nos ama, já sabemos que Ele tem um propósito para nós, mas a pergunta que fica é: será que nós realmente amamos a Deus? Beleza, Ele me ama, Ele morreu por mim, Ele se entregou por mim na cruz. E o que eu tenho feito com essa realidade? O que eu tenho feito diante dessa verdade? Dessa consciência de que eu tenho validade ou sou valioso no sangue de Jesus? Será que eu tenho dado o devido valor ao que Cristo fez por mim? Será que eu realmente amo a Deus? E eu queria pedir vocês para abrirem comigo em Efésios 2, 17 e 18. Nós vamos dar uma lida, nós vamos passar por diversos textos, e esse é o introdutório. Efésios 2, 17 e 18. Quem for achando vai falando, achei. Quem não achou, fala, peraí. Amém? Diz o seguinte a palavra de Deus. 17 e 18? Capítulo 2, versículos 17 e 18. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, se você está aqui nessa noite, você está perto de Deus, é porque Jesus Cristo evangelizou paz ao seu coração. E se você está aqui nessa noite e não está tão perto assim dele, hoje é uma noite de mudança, porque ele evangelizou paz aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite preciosa. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe em segurança, em paz, e o Senhor tem conservado em nós um coração alegre diante de Ti. Nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que venhamos receber uma palavra do Senhor de direcionamento, de confronto, que entendamos, Pai, que não é apenas sobre o amor do Senhor por nós, mas que também temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas, é o que a Tua palavra nos ensina. Livra-nos, Deus, de todo tipo de distração, mas que a nossa mente venha estar cativa ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós falamos sobre o amor de Deus, é quase unânime, ou seja, é quase comum a todos nós, o fato de que Deus realmente nos ama e Ele se importa conosco. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, você acha que Deus te ama? Muito provavelmente ela vai falar que sim, Deus me ama sim.
A maioria das pessoas falam isso, mas a verdade é, nem todas amam a Deus. Muitas sabem que Deus as ama, mas nem todas amam ao Senhor. E todos nós que estamos aqui temos uma história com Deus. Talvez alguns Ele salvou do orgulho, talvez outros Ele salvou dos pecados sexuais, talvez outros da mentira, da fofoca. Fato é que Deus salvou a todos nós. E nós precisamos nessa noite entender como que se portam ou como que agem aqueles que amam a Deus. E em primeiro lugar, os que amam a Deus são satisfeitos nele e buscam nele o seu propósito. Olha o que diz Salmo 139, 13 ao 16. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia, e glória a Deus. Então, o primeiro fato que nós podemos perceber é que Ele nos criou, o Senhor Deus nos criou. E esse Salmo 139, ele fala exatamente sobre isso. Deus criou todas as pessoas não de forma aleatória, não de forma randômica, não de maneira ocasional, mas quando Ele nos criou, Ele tinha uma intenção no coração dEle. E Ele tem uma intenção no coração dEle para cada um de nós. Deus criou cada parte do nosso corpo. Olha o que diz o Salmo 139. Seja homem ou seja mulher, Deus nos criou por completo. E o fato de nós sermos homens e mulheres tem profundo significado para Deus. E por isso que Ele nos fez assim. Nós não podemos cair nessas armadilhas de Satanás de achar que nós podemos ser o que nós quisermos. Não. Deus nos criou preciosos para Ele quando estamos no seu caminho. E Ele tem um propósito para nós, seja homem ou seja mulher. Deus nos fez com a nossa fisionomia, cada um com o propósito de glorificar o nome de Deus. Então Samuel, que tem o cabelo mais cacheado, tem que glorificar a Deus com o cabelo cacheado dele. Deus o fez com a sua aparência. Deus me fez do jeito que eu sou. E a partir do momento que eu sou insatisfeito comigo mesmo, começo a desprezar a mim mesmo, eu estou desprezando uma obra de Deus. É verdade ou não é? Faz sentido isso? Não faz sentido? Não estou dizendo que a pessoa que está obesa não pode procurar melhorar. Mas nós temos que ser gratos a Deus e satisfeitos com Ele da maneira que Ele nos criou. E algo que tem atingindo muito nós, que somos jovens, é a comparação. Você entra no Instagram e está lá o influencer mais chique do mundo, o cara bombado, muito forte, e eu vou falar por que eu não sou como ele. Eu começo a criar no meu coração uma insatisfação com a forma que Deus me criou. Aí as mulheres olham uma modelo 5 estrelas, por que eu não sou como ela? Gente, Deus nos criou com um propósito, e o propósito do homem é glorificar a Deus. Vocês podem falar comigo? O propósito do homem é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Jesus Cristo, quando deu a sua oração sacerdotal, Ele disse: eu te glorifico na terra, completando a obra que me destes. Então, cada um de nós podemos glorificar a Deus cumprindo a obra que Ele nos deu. Ele pode ter me dado uma obra aqui, pregando a palavra de Deus. E Ele pode ter dado uma obra a você no seu trabalho, na sua faculdade, no curso. Em todo local, Deus tem uma obra para nós. E nós glorificamos o nome de Deus quando colocamos em prática aquilo que Ele nos tem pedido. Amém? Amém. Então, nessa noite, nós vamos rejeitar toda influência maligna, toda distorção na área sexual, na área da fisionomia identitária. Nós fomos criados para glorificar a Deus, seja homem ou mulher, da forma que Ele te criou. É para a glória dEle, e tudo é para a glória dEle, só lhe deu glória, glória somente a Deus por isso. Não existe no corpo de Deus o meu corpo e as minhas regras. Existe o meu corpo, mas a vontade de Deus, o meu corpo, mas a glória de Deus, o meu corpo, as regras de Deus. Isso muda tudo. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem, é o que diz o Salmo 139. Deus nos fez, nos criou, e a sua criação é maravilhosa.
Então, por mais que as pessoas tentem dizer que nós somos inferiores, tentem nos menosprezar, nós devemos saber quem nós somos em Cristo. Eu não estou dizendo que você é a última bolacha do pacote, que você é perfeito, porque todos somos pecadores. Mas quando nós estamos em Cristo, nós temos real valor. Porque o nosso valor não está em luxo, não está em moda, não está em valor monetário, mas o nosso valor está em um Deus que se fez homem e morreu por nós na cruz. E esse é o mais alto valor que alguém pode ter. Ser comprado por Cristo, ser um escravo de Jesus de orelha furada, um escravo que mesmo tendo a liberdade escolheu permanecer no seu Senhor. Estes somos nós. Amém? Amém. Infelizmente, nos nossos dias temos visto muitas pessoas caírem por enganos do mundo, da pós-modernidade, onde talvez uma identidade se sobrepõe à originalidade. Ah não, para fazer parte de tal grupo eu preciso ser de tal maneira, mas se esquece da originalidade do plano de Deus. Deus não te criou para caber numa bolha, Deus te criou para pregar o Evangelho. E Paulo diz, eu me fiz de louco para alcançar os loucos. Gente, nós somos soldados de Cristo, nós não estamos aqui num campo de futebol, num playground, nós estamos num campo de batalha. E Deus tem dado as armas certas para que nós possamos falar do amor dele onde quer que nós estivermos. Porém, somente aqueles que sabem quem são conseguem executar esse plano. Somente aqueles que sabem quem são conseguem ir lá e falar do amor de Deus para o próximo. Não adianta eu querer falar de Cristo para o meu irmão se eu mesmo não conheço a Cristo. Eu vou estar sendo um hipócrita. E nenhum de nós somos hipócritas. Entenda isso, você pode ter o seu estilo, sua identidade própria, seus gostos, desde que você seja fiel ao propósito original que Deus te criou, que é ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Deus tem um propósito para cada um de nós e Ele quer nos usar. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Então Deus já nos conhecia antes mesmo de nascermos nessa terra. Ele nos criou e Ele nos fez para glorificar o seu nome. Talvez para alguns aqui possam ter falado que você foi um erro, que você foi um deslize, que você foi um incidente em uma noite. Mas não, o Senhor Jesus Cristo tem um propósito na nossa vida. Sabe, o pastor Juan sempre diz, Deus não cria o mal, mas Ele não despreza ele também. Então, por mais que aos olhos do mundo você nasceu de uma maneira má, quando você se encontra com Cristo, Ele tem um propósito bom para a sua vida. Mas para isso nós precisamos continuar confiando nele e obedecendo aos mandamentos dele. E assim nós vamos conhecendo quem Ele é e o que Ele tem para nós. Nada pega Deus de surpresa. Ele já sabia os problemas que nós iríamos enfrentar, as lutas que teríamos, as depressões, os sofrimentos, mas mesmo assim Ele ainda está ao nosso lado, nos deu o seu Santo Espírito para fazer morada em nossos corações, de forma que nós somos tabernáculos, templo, santuário de Deus. Nós não estamos aqui à toa, o Senhor está conosco e Ele já tem um propósito, amém. Nós não precisamos negar a nossa origem, não precisamos nos enquadrar nas agendas do mundo, porque a nossa identidade já está firmada e alicerçada em Deus. Ele é a rocha, a firme rocha. E quando as ondas vêm, quando os ventos vêm, nada pode nos tirar do amor de Deus. Amém? Então repitam comigo. Deus me fez de modo maravilhoso. Deus me fez de modo maravilhoso. Ele tem um propósito para mim. Ele tem um propósito para mim. Eu rejeito a falsa liberdade deste mundo. Eu rejeito a falsa liberdade deste mundo. E eu me submeto à vontade de Deus. Eu me submeto à vontade. Amém, amém, glória a Deus. Por isso nós podemos ter certeza que Deus nos ama. Até mesmo antes de nascermos, Ele já sonhava conosco. Agora a questão é, o que nós temos feito com isso? Temos honrado o nome de Cristo? Temos vivido uma vida cristã que condiz com esse Deus que se entregou por nós, que sonhava conosco? Ou será que diariamente temos escolhido o caminho das trevas, da escuridão e do pecado e abandonado o caminho do Senhor? É tempo de realinharmos o nosso coração.
Deus nos trouxe aqui não por à toa. Deus tem um propósito para nós nessa noite. Ele está falando aos nossos corações. Ele ama cada um de nós, mas nós temos que amar ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e continuar no caminho dele. Eu gosto daquela analogia do trem que o pastor Juan sempre usa. O trem só é livre quando ele está nos trilhos. Se você colocar um trem no asfalto, ele não vai andar. Se colocar no mar, muito menos. Agora, quando ele está nos trilhos, ele tem origem e ele tem destino. E quando nós estamos trilhando os caminhos do Senhor, alicerçados na sua palavra, nós temos plena liberdade de vir e ir ao caminho celestial. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, os que amam a Deus são amados pelo Pai e amam o próximo. Vejam comigo o que diz Isaías 53, 3-5. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que nós não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Amém. Isso é o que Cristo sofreu por nós. Esse é um fato, o segundo fato de que Deus realmente nos ama. Porque além de nos criar, ele se entregou por nós. Ele foi torturado por nós. Ele morreu na cruz por nós. Deus, o supremo criador, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, se fez homem. Gente, isso é de uma beleza, de uma profundidade tão grande, em que ele abre mão da sua glória e se torna ser humano, assim como nós. 100% homem, 100% Deus, sofreu o que nós sofremos, sem perder ainda a sua divindade, sem pecar. E ainda por cima morreu por nós como um sacrifício, um último sacrifício. A palavra vai dizer em Isaías, essa palavra que nós lemos, que todo o sofrimento que Cristo passou para que hoje nós estivéssemos aqui, era para que no fim nós tivéssemos comunhão novamente com Deus. Se hoje eu e você temos liberdade de vir à igreja, de amar ao Senhor, de falar do teu amor, é porque Cristo nos trouxe de volta essa comunhão com o Pai. Ele nos tornou amigos de Deus de novo. É interessante que a Bíblia ela não vai dizer que Cristo se entregou apenas por alguns. A Bíblia vai dizer que ele deu o seu Filho pelo mundo. Deus amou o mundo e por isso deu o seu único Filho para a remissão de todos aqueles que nele creem. Aí que está a chave, aí que está a diferença. Todos aqueles que creem no nome de Cristo. Deus ama a todos, mas nem todos amam a Deus. Deus ama a todos, mas nem todos entrarão no seu reino. Porque para entrar no reino de Deus tem que amar o Filho, tem que aceitar o Filho e tem que se submeter à vontade do Filho e ser moldado pelo Espírito Santo diariamente num processo chamado santificação, nos tornando santos cada dia mais. Assim como o sacrifício de Jesus foi um sacrifício por todos, o evangelismo que nós fazemos tem que ser por todos também. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, pregar apenas para alguns e para outros não. Pregar apenas para quem nós tem uma inclinação a ser crente, eu vou pregar para ele. Não, é para todas as pessoas. Cristo nos chama nessa noite a realinharmos o nosso propósito nessa terra ao propósito eterno de Deus. A reconciliação, a salvação da humanidade. Isso implica que todas as pessoas devem ser bem-vindas na mesa de Deus, porque aqueles que entram na mesa de Deus não saem da mesma maneira. Talvez aqueles podem até se assentar e não gostar do ambiente e sair fora. Mas aqueles que permanecem, eles são transformados. Eles são feitos à imagem de Deus novamente. Eles são moldados à semelhança do Pai. Não podemos simplesmente ignorar os pecadores que nos afrontam, porque eles estão caminhando a passos largos para o inferno, e cabe a quem falar a eles do amor de Deus, a mim e a você. Deus que nos coloca diante desse desafio. E eu tenho 2 desafios no meu trabalho, 2 colegas que são
bem resistentes, mas que eu não paro de falar do amor de Deus para eles, porque eu sei que eles têm valor para Jesus. E nós não podemos pegar o tesouro e enterrar dentro da terra, como conta a parábola de Cristo. Mas nós temos que multiplicar os tesouros. Os tesouros são as almas que Deus tem nos dado. Aqui, nessa mesma sala do Ecoar, já entraram pessoas autistas, órfãos, rebeldes, homossexuais. E ainda assim, a palavra de Deus é exposta de maneira fiel e bíblica. O pecado, ele ainda é denunciado. Mas ao mesmo tempo em que nós apontamos o pecado, nós estendemos a mão com a salvação de Cristo. Nós apontamos o pecado com uma mão, mas com a outra apontamos a salvação em Cristo. O problema é que muita gente, muito crente, quer só apontar o pecado, não quer mostrar a salvação. Ou então nem aponta mais o pecado com medo do que o mundo vai dizer. Gente, é tempo de, mais uma vez, realinharmos o nosso andar como Jesus andava. Sabe, muita gente fala, Cristo se assentava com as prostitutas, com os pecadores. De fato, ele se assentava. Mas todos aqueles que se assentavam com Cristo saíam diferentes. E eu me pergunto, será que todos aqueles que têm se assentado conosco, que temos a palavra de Cristo conosco, têm sido transformados ou têm saído da mesma maneira? Eu sei que cada um faz a sua escolha. Que cada um é atraído por Deus, mas faz a sua escolha. Mas será que nós temos falado do amor de Deus verdadeiramente? Ou apenas falado que Deus existe, que a gente ama Ele, que Ele nos ama e ponto final? Ele nos ama, Ele se entregou por nós, sofreu por nós, morreu. Não para que pegássemos o tesouro da salvação e guardássemos para nós. Não para que escondêssemos as boas novas dos lulistas ou dos bolsonaristas. Não para que trancássemos o evangelho às 7 chaves e privássemos talvez os usuários de drogas da liberdade que há nessa palavra. Deus se entregou para que, assim como recebemos o seu amor, proclamássemos também a redenção a todos aqueles que estão dispostos a mudar. A todos aqueles que o Espírito Santo tem um propósito no coração deles. Diz a palavra de Deus em Mateus 25:18, mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. É tempo de nós, enquanto jovens, abrirmos os nossos olhos para a Bíblia, porque esse texto, ele fala sobre nós. Essa parábola fala sobre nós, os cristãos. Nós temos um Senhor, assim como eles tinham um Senhor na parábola, que é o Senhor Deus. E Ele nos deu o tesouro da salvação, e é tempo de multiplicarmos a salvação na vida das pessoas, e não apenas guardar para nós. É tempo de você, que havia enterrado sua salvação e guardado a sua salvação como um ídolo, como uma medalhão, desenterrar e começar a proclamar as boas novas. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amar não é ser conivente. Amar não é concordar. Amar é você ter um coração quebrantado e sensível ao Espírito Santo, de forma que você vê a pessoa não como o pecado que ela comete, mas como um campo pronto a ser semeado com a palavra de Deus. Isso é amor. Eu tenho amor pelo meu próximo quando eu vejo ele pecando e falo do amor de Deus, isso é amor. Mas quando nós vemos o nosso irmão caindo em pecado, nós fechamos os nossos olhos, isso não é amor. Isso é um coração endurecido que não entendeu o Evangelho. Que a partir de hoje os jovens dessa igreja, da PIB-BH, sejam conhecidos pelo seu amor. Que a partir dessa noite sejamos conhecidos em toda a parte como aqueles que apontam o erro, mas que também apresentam a única solução para esse erro, que é Jesus. Que eu e você possamos entender que a mesa de Deus é para todos os povos, porém só permanecem nessa mesa aqueles que entendem a mensagem, que desfrutam da transformação do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, em terceiro lugar, nós temos que os que amam a Deus vivem em comunhão e desfrutam do discipulado. Atos 2, 42 a 44 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, o terceiro aspecto que nós temos do amor de Deus é o fato de que quem é amado por Deus vive em comunhão com Ele e com o seu próximo, e vive uma vida de discipulado. Nós vivemos numa época de muita solidão, de muito individualismo, é verdade ou não é? Estudos dizem que depois da pandemia, o jeito que o jovem, ou o jeito que a humanidade lida com a interação social mudou completamente. Muitos bares fecharam, muitos restaurantes fecharam, shoppings talvez tenham fechado, porque as pessoas agora preferem ficar dentro de casa. Se acostumaram com a época da pandemia. Só que a vida cristã, ela não é feita para ser vivida no individual, no individualismo apenas, mas é uma vida a ser vivida em comunidade, de maneira comunitária. E esse entendimento de que nós devemos ficar dentro de casa tem chegado na igreja. Muitas pessoas, jovens, adultos, idosos, muitos têm preferido assistir o culto online do que participar presencialmente. Não por necessidade, mas por opção. Nós precisamos entender uma coisa, que o fim último do homem é se relacionar com Deus, é ter um relacionamento com o Pai. Desde o dia em que eu nasço, em que você vive, em que nós morremos, Deus nos criou para termos relacionamento uns com os outros, é verdade ou não é? É impossível você viver na terra e não ter um relacionamento com outra pessoa. Sabe, você vai na padaria, você já tem um relacionamento com alguém, você dá um bom dia, você troca uma palavra com aquela pessoa. E Deus nos criou para vivermos em comunhão. E a comunhão é esse relacionamento que nós temos entre nós, entre os irmãos. Eu sempre gosto de dizer que a comunhão é como uma cruz. Você tem a parte vertical, a comunhão com o Pai, mas tem a parte horizontal, a comunhão com os irmãos. A cruz não é feita só de um pedaço, nem feita assim, ela é assim. Para você ter comunhão com seu irmão, é necessário ter comunhão com Deus. E para você ter comunhão com Deus, é necessário ter comunhão com o irmão. Porque Deus nos fez assim. Repitam comigo, não existe comunhão com Deus, Não existe comunhão com Deus se não houver comunhão com o próximo. se não houver comunhão com o próximo. Amém. Como que nós queremos ter relacionamento com um Deus invisível, se nós não temos relacionamento nem com quem a gente consegue ver? É impossível. Os versículos 43 e 44 dizem que em cada alma havia temor. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então a fé, ela é comunitária, ela não é solitária. Deus, ele tem preparado para nós mansões celestiais no céu. Ele não tem preparado para nós kitnet de 10 metros quadrados no céu, mas mansões. Mansões quer dizer o quê? Mesa farta, pessoas, comunhão. É para isso que Deus tem nos feito. Então vamos abandonar de uma vez por todas o péssimo costume de não dar atenção à comunhão. Porque a comunhão, ela é tão bíblica como a ceia. A comunhão é tão bíblica como o batismo, como conferências, como jejuns, orações. A comunhão faz parte da vida do cristão. Um cristão que não tem comunhão com o próximo, ele não é um cristão. Ele está vivendo de maneira solitária. Ele é uma ovelha perdida que qualquer hora vem um lobo e pega. O mundo pode tentar nos convencer de que não vale a pena estar com as pessoas. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas muitas pessoas dizem isso. Não vale a pena conversar com tal pessoa. Não vale a pena ir em tal lugar. Vai estar cheio de gente, minha bateria social vai acabar em 2 minutos. Mas Deus não diz isso. Cristo não viveu dessa maneira. Diz a Escritura que Cristo ele tinha 70 discípulos, dos quais 12 eram os apóstolos. E dos quais dos 12, 3 eram os mais chegados. E dos 3, 1 era o que ele amava. Então Jesus não andava sozinho. Ele se retirava para orar, mas ele voltava para as multidões. Ele saía para ter um momento com o Pai, mas ele sempre estava junto com outras pessoas. E Deus nos chama à mesa da comunhão. Jesus Cristo nos chama a vivermos e crescermos enquanto corpo bem ajustado. Não a ser apenas o olho, a ser apenas o nariz, mas um corpo feito de muitas partes. Arthur Schopenhauer, que foi um filósofo alemão, ele criou uma parábola que exemplifica muito bem isso. É a parábola do porco-espinho. Diz o seguinte:
Em um dia frio de inverno, um grupo de porcos-espinhos sentiu uma forte necessidade de se aconchegar para se aquecer e não morrerem congelados. Porém, assim que se aproximavam, começavam a se espetar e a ferir uns aos outros com os espinhos afiados. Com a dor, eles foram obrigados a se afastar. Mas o frio voltou a castigá-los, e eles tentaram se aproximar novamente, e o ciclo se repetiu. O frio os unia, os espinhos os separavam. Eles alternaram entre esses dois sofrimentos até que encontraram uma distância ideal e segura, onde podiam tolerar o frio mútuo sem se machucarem profundamente. A vida cristã, ela é assim. Nós temos espinhos, pessoas têm espinhos que ferem o próximo e que somos feridos, mas o frio, sabe, uma vida cristã longe das pessoas, longe da comunhão, isso nos traga, isso nos leva para o buraco. Por isso nós precisamos estar juntos. Quando nos aproximamos demais uns dos outros, nossas falhas, nossos erros tendem a nos machucar. Mas ainda assim, nós precisamos estar unidos, porque senão a solidão, a depressão, os pecados ocultos, eles nos pegam novamente. A parábola de Schopenhauer, ela propõe que todos devem manter uma posição ideal, afastada um dos outros, de modo que eles sentem calor. Mas quando nós olhamos para essa história com os óculos da fé, nossa conclusão ela é diferente. O Espírito Santo, ele não apenas nos ensina a viver com os nossos espinhos, mas ele diz o que está escrito na carta de João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus e decidimos viver rendidos a Jesus, nós podemos viver sim em comunhão, sem medo de ser machucados e sem medo de machucar os outros, porque agora nós nos tornamos maduros na fé. Somente aquele que é maduro na fé não se machuca facilmente, ele já tem uma pele ressecada, protegida. Agora, aquele que ainda está novo na fé, esse tem que tomar o cuidado. Aquele que anda sozinho na fé, esse tem que tomar cuidado, porque a carcaça ainda está mole. A maturidade cristã é a armadura que nos protege dos erros dos imaturos. A maturidade cristã é a armadura que nos protege dos erros dos imaturos. Quando sabemos quem somos em Deus e Ele sabe dos nossos erros, fraquezas, dificuldades, nós conseguimos viver em comunhão e alegria. Porque o Espírito Santo nos conduz e nos ajuda em todos os nossos dias. Amém? Por isso eu repito que aqueles que amam a Deus têm que viver uma vida em comunhão e desfrutar de um discipulado entre os irmãos. Em quarto lugar e último lugar, diz o seguinte: os que amam a Deus possuem um coração ensinável. Provérbios 15, 31 e 32 diz o seguinte: quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Então, outra característica daqueles que realmente amam a Deus é ter um coração ensinável. Ter um coração ensinável é um coração em que você recebe uma correção justa, merecida e não se deixa levar por orgulho, por ego, por vaidade, mas aprende com os seus erros e cresce mediante os seus erros. A palavra de Deus ela tem muitos ensinamentos a respeito do orgulho, a respeito da altivez, parábolas, histórias, passagens. E muitas das vezes os soberbos e os orgulhosos eles são destruídos, mas os humildes e os submissos eles são exaltados. Possuir um coração ensinável é uma virtude que somente os maduros na fé possuem. Quando nós temos maturidade em Deus, nós sabemos que a repreensão cristã, ela não procura nos humilhar, mas sim trazer crescimento. Quando um sábio é repreendido, ele aprende com seu erro e busca se aperfeiçoar. Mas quando um tolo ele é repreendido, ele vai falar o quê? Que é inveja, ele faz escândalo, tenta chamar a atenção. E nós temos procurado ter um coração sábio, porque sábio é o coração do nosso Pai. Precisamos ter um coração que sabe ouvir a repreensão e aprender com a sabedoria. Hoje em dia, muitas pessoas gostam de ser chamadas de líder, de supervisor, de gestor, mas não têm humildade.
Muitas pessoas vêm ao culto público de domingo, para julgar o que vai ser pregado, para julgar o pregador, o louvor, as mensagens, os servos. A pessoa vem como se estivesse no cardápio, como se estivesse no iFood. Isso aqui eu gosto, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto. O mundo ensina isso. Eu sou o dono de mim mesmo, eu não levo desaforo para casa, ninguém paga as minhas contas. São algumas frases que o próprio Satanás criou, transformadas em ditados populares no nosso mundo. Mas a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a palavra de sabedoria de Cristo nos ensina que devemos saber escutar e acatar a repreensão se quisermos ter um coração sábio. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso, arrependa-se. É o que Deus nos diz em Apocalipse 3,19. Deus, Ele é sempre o primeiro a nos corrigir. Ele é sempre o primeiro a chamar a nossa atenção. E nós precisamos ter um coração ensinável. Ele nos corrige porque Ele nos ama. E a correção é um sinal do amor de Deus. Aqueles que amam a Deus recebem a correção e mudam de postura. Mas aqueles que não amam a Deus recebem a correção e fazem igual Jonas, fogem, dão as costas, endurecem o coração e fazem mais e mais erros. Quando que foi a última vez que alguém chamou a sua atenção e você ficou reflexivo ao invés de reativo? Pensa um pouco. Quando foi a última vez que uma repreensão te levou à mudança de atitude? E não a mudança de humor, a mudança de tratamento, a mudança de educação. Gênesis 4 diz, Deus disse, por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Porque quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Caim cometeu o seu pecado, cometeu o seu crime. E ao ser confrontado primeiramente por Deus e não pelos homens, ele escutou a repreensão, mas ele teve um coração egoísta. Ele pensou em si mesmo. Ele não pensou no irmão que ele tinha matado, ele não pensou nos pais que tinham perdido um filho, mas ele pensou, Deus, eu não vou aguentar essa repreensão, esse castigo. Não podemos ser como Caim, que age com violência e depois age com remorso e egoísmo. Mas antes precisamos ser como o rei Davi, que pecou contra Deus e ao ser repreendido por Deus disse, eu reconheço bem os meus erros e meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Caim nunca mais foi lembrado, ou melhor, ele foi lembrado como um egoísta. Mas Davi é lembrado até hoje como homem segundo o coração de Deus. O que nós temos feito com a repreensão do Senhor? Ele corrige quem Ele ama. Não pense que Deus te corrige porque Ele te odeia, mas é porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Davi reconheceu os seus erros, não criou justificativas. Ele escutou, se humilhou, pediu perdão e por isso foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Será que temos tido um coração como o de Caim ou um coração como o de Davi? Em quinto lugar e último, agora realmente é o último, os que amam a Deus celebram ao Senhor. Salmo 100 diz o seguinte, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, o último ponto, a última característica que nós podemos aprender sobre o amor a Deus é que os que amam o Senhor de verdade sabem como celebrar o seu nome e celebram ao nome de Cristo. Celebrar a Deus é bendizer as suas obras, a sua salvação e todas as coisas que Ele tem feito por nós. Celebrar a Deus é amar Ele acima de todas as coisas, na sua grandiosidade. Celebrar a Deus é encontrar prazer no serviço. Servir a Ele, servir na sua casa, servir na comunidade de fé. Aqueles que celebram a Deus e que amam a Deus têm prazer em servir ao Senhor.
Nós não podemos pensar que celebrar a Deus é só no domingo. É só no domingo de manhã, é só no domingo de noite, é só na célula. Não. Celebrar a Deus é um ato contínuo, um ato diário. Todos os dias nós celebramos a Deus. Nós celebramos a Deus quando acordamos, celebramos quando andamos no ônibus, no Uber, quando temos um momento de felicidade, de alegria, celebramos a Deus. Quando temos momentos de tristeza e depressão, celebramos a Deus ainda assim. Em todo o tempo nós devemos celebrar a Deus. Nós não podemos permitir que os problemas do dia a dia nos afastem dessa celebração. E nós não podemos nos colocar à mercê também desses problemas. Se você puder, fuja de tudo aquilo que leva os seus olhos a pecar e aproxime os seus olhos daquilo que celebra o nome de Deus. Fuja de tudo aquilo que vai te levar a ter um pensamento negativo e triste, mas foque na palavra de Deus. Qual que é o propósito dele? Eu sempre falo dos jornais, eu odeio assistir jornal. Porque se eu assisto jornal, eu fico chateado, fico triste, essa notícia é ruim. Antes disso, eu tento preencher o meu Instagram, eu tento preencher minha rede social com tudo que é de bom, tudo que é amável, louvável, é o que diz a palavra de Deus em Filipenses. Nisso nós devemos pensar. Devemos celebrá-lo em todo o tempo, porque Ele continua sendo nosso Deus, continua sendo o nosso Pai. Você é salvo nessa noite? Sim ou não? Você é uma pessoa perdoada? Sim ou não? Sua vida tem significado? Então, glória a Deus, celebre ao nome do Senhor. O nosso passado foi lançado no mar do esquecimento. E nós temos que celebrar a Deus, porque Ele nos ama e porque nós amamos Ele também. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar mais uma vez?